Olá! Nós vamos aprender hoje a estrutura de um projeto de pesquisa que se tornará um artigo de revisão de literatura. Quando nós pensamos num projeto de pesquisa para essa modalidade de TC, de TCC, que é artigo de revisão de literatura, é importante que você saiba que existem vários caminhos. Eu aqui, como metodólogo, vou sugerir um desses caminhos. E o caminho que eu sugiro é um projeto estruturado em título em português, título em língua inglesa, o nome completo do aluno ou da aluna, o nome completo do professor orientador ou da professora orientadora, seguidos do capítulo de introdução, depois vem o capítulo da justificativa, depois o capítulo da metodologia, seguido do capítulo da revisão de literatura, que nada mais é do que um referencial teórico, e seguido do capítulo de referências. Então nós teríamos um projeto estruturado em 5 capítulos, que são: primeiro capítulo, introdução; segundo capítulo, justificativa; terceiro capítulo, metodologia; quarto capítulo, revisão de literatura; quinto capítulo, referências. Tá certo? O capítulo de introdução, nós vamos estruturá-lo em 10 parágrafos. Então, no primeiro parágrafo você terá a apresentação do assunto e do tema, depois você terá uma paráfrase de um outro. Paráfrase é quando eu digo o que um autor disse com o meu vocabulário. Nós vamos ter vídeos mais para frente para aprender sobre paráfrase. Depois disso, é importante que você saiba que nós teremos o capítulo, o parágrafo, o terceiro, que falará do problema, vai apresentar a pergunta do seu trabalho. Depois nós teremos uma outra paráfrase. Depois, um quinto parágrafo da introdução, apresentando a hipótese. Aí o sexto seria uma nova paráfrase. Sempre uma paráfrase depois do parágrafo metodológico. Essa paráfrase usando autores para respaldar o que você disse. Aí nós teríamos o sétimo parágrafo, o objetivo geral, seguido de uma paráfrase, oitavo parágrafo. Nono parágrafo, objetivos específicos, e 10º parágrafo, uma paráfrase. Muito bem, esse seria o capítulo da introdução. Aí nós iremos para o capítulo da justificativa. Vamos estruturá-lo em 6 parágrafos. No primeiro, uma justificativa pessoal, mas de maneira impessoal. Por exemplo, qual a importância deste tema para os profissionais da sua área? Então, se você é da área de direito, qual a importância desse tema para um advogado, para um estudante de direito, para um bacharel em direito, ou para um defensor, um procurador, um juiz, um delegado, certo? Um promotor. Para que profissional da sua área de formação, qual a importância para esse profissional? Depois vem uma paráfrase que justifique isso. Terceiro parágrafo da justificativa, nós teremos qual a importância do seu tema para a ciência. E uma paráfrase que justifique isso. E a importância do seu tema para a sociedade. E uma paráfrase que justifique isso. Então são 6 parágrafos. A importância para um profissional da sua área, uma paráfrase. A importância para a ciência, uma paráfrase. A importância do tema para a sociedade, uma paráfrase. Mais adiante, nos próximos vídeos, nós aprenderemos direitinho o que é uma paráfrase. Agora eu só estou nesse vídeo tentando te mostrar a estrutura de um projeto de pesquisa. Depois você irá para a metodologia. Na metodologia, você tem 5 parágrafos. Depois nós vamos ter um vídeo que explica com calma, mas é importante que você saiba que nesses parágrafos você vai ter que explicar qual é o tipo de pesquisa, se ela é bibliográfica, se ela é documental, se ela é experimental, qual é o tempo previsto para fazer essa pesquisa, quais são os fatores de exclusão, o que será pesquisado, o que não será pesquisado. Você terá ainda que dizer se é uma pesquisa qualitativa, que vai tratar os dados, ou uma pesquisa quantitativa, que vai contabilizar os dados,
e ainda vai fazer uma paráfrase que justifique o tipo de metodologia que você empregou no seu projeto de pesquisa. Depois vem o capítulo da revisão de literatura. Ele é o maior capítulo, em média 8 páginas nesse modelo de projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa está seguindo uma bibliografia que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. E você terá ainda, neste capítulo que explica a revisão de literatura, você terá de colocar o que os autores dizem sobre esse tema, parafraseando-os e colocando também parágrafos autorais. Mas nós aprenderemos com calma como encher aí essas 8 páginas de maneira correta, certo? Cerca aí de 60 parágrafos, em torno de 50 parágrafos de paráfrase e 10 parágrafos autorais, todos intercalados, intercalando os autores, inclusive com você, com seus parágrafos autorais. Depois nós temos o capítulo das referências. No capítulo das referências, seguindo as normas, por exemplo, o direito segue a BNT, a psicologia segue a APA, alguns cursos da saúde seguem Vancouver. Então, independente da norma seguida na sua área de formação, você vai fazer o capítulo das referências, no qual constarão todos os livros e artigos utilizados para fazer o seu referencial teórico, o seu capítulo da revisão de literatura. É assim a estrutura de um projeto de pesquisa.